Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Nós estamos hoje nesse devocional, mais uma vez, abençoado por Deus, lendo e meditando no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, nós já vimos que foi um livro escrito pelo rei Salomão, cerca de 935 anos antes de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Interessante que, segundo a tradição judaica, Salomão escreveu Cantares quando estava jovem, Provérbios quando estava na meia-idade e Eclesiastes no final da vida. Isso é muito interessante a gente saber, porque a gente vai entendendo melhor as escrituras, o porquê que Salomão ele se refere a tudo, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Mas nós vamos, antes eu quero orar por você e com você. Pai amado, Pai querido, eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar nesse momento, pelo teu grande amor, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, nos alimentando um pouco mais com a tua palavra, nessa manhã maravilhosa que tu nos concede. Dá uma bênção especial na vida de cada um dos meus amigos, meus irmãos que estão aqui, minhas amigas que estão aqui também, Senhor, para aprender um pouco mais de ti, porque tu és o professor por excelência. Continua conosco, que a presença do teu Espírito Santo seja uma constante na nossa vida. Nos protege. Amém. Vamos então? Antes que eu me esqueça, deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreve. Comente, compartilhe, certo? Não esquece do like. E tem um convite para você. Ao meio-dia, orando ao meio-dia. Vamos orar juntos. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos e vamos pedir aquilo que estamos necessitando. Eu espero você ao meio-dia, orando ao meio-dia, tá bom? Se você não me conhece, eu sou a missionária Ivailza Marques, a tia Iva para criança, tá? E vamos então, capítulo 8 de Eclesiastes. Eu vou pegar uma Bíblia aqui que tem uma letra um pouco maior para que eu possa ler com mais facilidade. A idade vai chegando. Vamos ver então, Eclesiastes, capítulo de número 8 é o que nós estamos no dia de hoje. Vamos lá. O título é A Obediência Devida ao Rei. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá, que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Porque não sabe o que há de suceder, e como haja de suceder, quem lhe dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte. Nem há armas nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Tudo isso vi quando apliquei o meu coração a toda a obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para desgraça sua. Assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura. E os que fizeram bem e saíam do lugar santo foram esquecidos na cidade. Também isso é vaidade. O pecador não é logo castigado, o justo vê-se muitas vezes em adversidade. Isso vai começar o versículo 11 do capítulo de número 8 que estamos lendo. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal.
Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Mas ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Porque isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode alcançar a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a buscar, não a achará. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá alcançar. Essa foi a leitura do capítulo de número 8 de Eclesiastes. Nós estamos fazendo essa leitura abençoada aqui. E nós já estamos no capítulo de número 8. E é interessante, a Bíblia explicada nos traz um comentário assim: valores morais que nós encontramos neste capítulo de número 8. Primeiro, o dever dos súditos. Do versículo 1 ao versículo 5, nós encontramos isso. O que é que diz? Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e a dureza do seu rosto se muda. Certo? E aí, as potestades existentes são ordenadas por Deus. Tudo está no domínio de Deus. Ninguém é ninguém sem Deus. Ninguém é alguém sem Deus. Ahá! Isso quer dizer que Deus tem determinado haver governo neste mundo. Quem exercita o poder pode ser de Deus ou pode não ser. Olha que negócio! O poder é dado ao homem, mas ele pode exercer esse poder sendo de Deus ou não sendo. Por isso, a atitude do crente, sabe o que é? A submissão ao governo civil. Porque a gente não sabe quem está ali. O dever do crente é se submeter ao governo civil. 2. Isso são os valores morais. Primeiro, o dever dos súditos, do versículo 1 ao versículo 5. Depois a gente encontra do versículo 6 ao versículo 8, do versículo 6 ao versículo 8, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele, porque não sabe o que há de suceder, ele não sabe de nada. Ele vai fazendo, mas ele não sabe o que pode acontecer. Vai falar do versículo 6 ao 8, vai falar do destino dos tiranos. No governo de Deus, vemos uma severa consistência que deve nos impressionar, a motivo atrás de toda a providência que o homem sábio há de discernir. Esse é o versículo de número 6. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. E aí a gente vai para o terceiro valor. O primeiro valor foi o dever dos súditos, o segundo valor, o destino dos tiranos, e o terceiro, a demora da justiça, vai do versículo 9 ao versículo de número 13, certo? Desse capítulo de número 8.
A justiça permanece, embora as piores iniquidades prevaleçam. O versículo 9 e o versículo 10 diz o quê? Tudo isso vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para desgraça sua. Aquele que tem domínio sobre o outro, um dia o outro vai ter domínio sobre ele. É uma roda que gira. Assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura. Olha isso. E os que fizeram bem e saíam do lugar santo foram esquecidos na cidade. Também isso é vaidade. Tudo se resume em vaidade, segundo Salomão, já no final da sua vida. E olha só, olha o que diz aqui. E embora alguns confiados por causa da demora pequem, o versículo 11 diz isso. Olha o que diz. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Bom, eu não tô vendo alguém fazendo mal, nada acontece. Então eu também vou fazer. Tá errado isso. A Bíblia não nos ensina isso. Permaneça fazendo bem como verdadeiro cristão. Esse é o nosso papel e o ensinamento da palavra de Deus. Mas afinal chegará uma justa retribuição a todos. Versículo 12 e 13 desse capítulo 8 diz o quê? Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Será uma confiança de Salomão. E ele está dizendo para nós aqui, aos que temerem diante dele, mas ao ímpio não irá bem. Pode passar o tempo que passar, o ímpio não se dará bem. E ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Ele não teme a nada. Então os dias dele certamente será abreviado. Não é? A Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias. Mas afinal chegará uma justa retribuição. Então a iniquidade será julgada e a justiça vindicada. Esse é um comentário de Scrooge, tá? Aqui nessa Bíblia explicada, que é muito bom a gente ter conosco Bíblias que tragam comentários que nós não temos condição de ter atualmente, mas nós temos pessoas que foram inspiradas para trazer esses comentários para nós. E isso é maravilhoso. Isso é encantador, porque quando a gente chega no final desse capítulo, olha o comentário que a gente encontra, que a gente vai encontrar aqui, numa dessas Bíblias que eu tenho aqui. Olha só, na Bíblia de Estudo Pentecostal, o comentário do último versículo, que é o versículo 17, que diz, então vi toda a obra de Deus que o homem não pode alcançar, a obra que se faz debaixo do sol, por mais que trabalhe, o homem para a buscar não a achará. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá alcançar. Olha o que diz. Vi toda a obra de Deus que o homem não pode alcançar. Salomão reconheceu que por mais sábio que o homem for, olha o que é que ele reconhece. Não consegue pela sua sabedoria explicar todas as obras de Deus ou os métodos da sua providência. Nós, da mesma forma que Jó, não precisamos saber todas as razões das coisas. Simplesmente precisamos confiar em Deus. Não importa o que esteja acontecendo na minha vida ou na sua. O importante é que temos um Deus na nossa vida que guia os nossos passos e nós nos conservamos diante dele com sinceridade, servindo ao Senhor. Ele nos dará condição de entender qual o seu querer, aceitar aquilo que ele está mandando para a minha vida e aceitar o que está mandando para a sua vida. Por quê? Porque Deus é o nosso dono. Deus é quem toma conta de mim. Deus toma conta de você. Esse dia é o dia que o Senhor preparou para te dizer isso. Você não está só. Você tem um Deus que olha por você e envia provisão e providência na tua vida. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Te espero ao meio-dia, se o Senhor nos conceder essa oportunidade. E amanhã estaremos aqui, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, com a leitura de mais um capítulo
desse precioso livro, Eclesiastes, que está aqui na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que nos ensina também. Louvado seja Deus. Beijo no seu coração e até amanhã.